Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando a partir de agora para você mais uma edição do podcast no ar. Que bom estar mais uma vez contigo, seja onde você estiver, em casa, no trabalho, escutando a gente, enfim, não importa. Você sabe que pode acompanhar o nosso podcast multiplataforma. Então nós estamos presentes no YouTube, no Spotify, no canal da Sertão TV, na sua BrisaNet TV, canal 180. Também você acompanha a gente pelo rádio na Canudos FM 106,7. E claro, a gente está no seu celular, no seu tablet, por meio do aplicativo Brisa Play. E para fazer o podcast aqui comigo, ele está novamente, mais uma vez, em mais um episódio. O Hércules, tudo bem? Sempre, não desistirei. Tudo bem, Manuel, graças a Deus, tudo tranquilo. Aproveito e cumprimento a nossa equipe, cumprimento o Marquinhos, cumprimento o Joaquim, cumprimento todo o nosso staff que está conosco em todas as edições deste importante espaço de debate político, religioso, musical, de entretenimento, que é o nosso No Ar, que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 8 horas da noite. Você é um cidadão religioso, Emanuel? Me considero. Me considera? Sim. Agora eu não sei se estou praticando muito bem a minha religião. É diferente entre considerar, né? Verdade. Quando Jesus palmilhou por essa terra, e ele foi fazer uma das ações que eu julgo ser de mais humildade, de mais simplicidade, que foi lavar os pés dos seus discípulos, um momento ímpar. E teve um que se recusou. Olha, o Senhor jamais lavará meus pés. Olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então não lave só os meus pés e também as mãos e a cabeça. Pedro, que é considerado pela Igreja Católica como o primeiro Papa, né, de todos os tempos. E é mais ou menos, né, esse meio de campo que a gente vai fazer com o nosso convidado de hoje. Muita sabedoria. E essa sabedoria vai ser compartilhada, porque nós estamos recebendo alguém que também é muito sábio e que eu admiro bastante. Toda vez que o vejo, toda vez que o ouço falar, eu fico assim com o coração encantado. Fundador da comunidade Mariana Boa Semente aqui com a gente, Pádua Costa. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast no ar. Obrigado, Emanuel, pelas palavras de acolhimento, né? Fico feliz com a introdução que o Hércules fez, né? Já temos meio caminho andado, né? Com essa referência bonita aí a São Pedro. Abraço Marquinhos, Joaquim também, toda a equipe que está conosco, você que nos acompanha. É uma honra para mim estar aqui no ar com vocês. Perfeito. E a admiração é partilhada. A palavra admirar significa mirar de longe. Eu não estou tão de longe não assim. Não está tão longe, né? Não estou tão longe. Mas eu admiro pelo seu conhecimento, pela sua intelectualidade e, acima de tudo, pelo seu carisma. Louvado uma pessoa extremamente carismática e eu já tive a oportunidade de ouvir as suas homilias e elas são muito ungidas. Glória a Deus, eu agradeço, bendito seja Deus. Sinta-se abraçado. Muito carinho ao mesmo tempo em dobro, assim, né? Estamos aqui, né, à disposição, fiquei contente com o convite, é um tema muito importante, né, muito oportuno, o mundo inteiro não fala de outra coisa, né? Interessante, inclusive, refletir por quê, né? Por que se fala tanto sobre isso. E o que é que nós vamos falar, Hércules, hoje? Nós iremos falar sobre Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa que em 100 anos mudou o seu ritual fúnebre, né? Que ele não quis ser sepultado na Basílica de São Pedro, e sim na Basílica de Santa Maria Maior. Vamos falar sobre isso também sobre o conclave, a escolha do novo Papa. Então, temos muita coisa para falar no nosso podcast hoje. A gente vai começar falando do legado deixado por Francisco para a Igreja Católica, para toda a humanidade. Afinal, foi o Papa admirado por muitas pessoas, independente das suas religiões. Isso ficou muito claro depois da sua morte.
nas entrevistas que as pessoas traziam, elas falavam muito bem do Papa Francisco. E aí eu gostaria de que o Padre trouxesse para a gente quem foi o Papa Francisco durante todo esse seu tempo de legado. É um desafio grande, né? São 12 anos que o Papa, a gente usa essa expressão, que o Papa reinou, né? Uma espécie de reinado também, esse mandato do Santo Padre, e que, como Hércules destacava, veio com uma série de peculiaridades, né? De novidades, que é próprio do Espírito Santo, né? É sempre muito importante destacar isso. Quem suscita, né, a figura do sucessor de Pedro é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. A gente vive essa fé, né, enquanto católicos. Mesmo nas limitações humanas, Deus age, move e indica, elege, suscita aquele para aquele tempo, né? Então, não é nem muito salutar fazer comparativos, né, entre os papas, né? É claro que isso é próprio do ser humano, simpatizar ou antipatizar, né? Esse processo da empatia é algo que faz parte dos nossos relacionamentos. E o Papa Francisco, ele trouxe um legado de muita acessibilidade, de muita simplicidade, né? De estar próximo, né? De quebrar alguns protocolos que são próprios da figura do Sumo Pontífice, né? É um chefe de Estado, então aquele mandatário maior da Igreja, vigário de Cristo. Então existe, né, em torno dele algumas realidades litúrgicas, protocolares, que não se trata, digamos assim, de soberba de alguém que exerce o mandato. Faz parte, né? Como alguém que se elege, por exemplo, presidente, então ele tem em torno dele uma série de realidades que são próprias daquele mandato. Prerrogativas, né? E muda tudo, né? Até os próprios, enquanto candidatos a presidente, já são cercados, né, de alguns cuidados de segurança. Para dizer assim, que o Papa abriu mão de algumas realidades que ele tinha direito, né? Como, por exemplo, morar ali propriamente na Basílica de São Pedro, naquela realidade, na residência própria dos papas. Ele vai morar num anexo, né? Uma casa de hospedagem, que inclusive foi construída em vista de conclaves, né? Que é a Casa Santa Marta. Mas ele diz isso com muita simplicidade. Ele diz, olha, eu tenho problemas, eu não consigo viver isolado. Se eu não estiver convivendo com pessoas, até se expondo, né? Uma fragilidade nesse sentido assim de, se não conviver, ficaria um pouco inquieto, agitado. Isso ele foi fazendo também no vestuário, determinadas celebrações se precisava, pelo rito litúrgico, né, de um requinte maior, ele abria mão, os carros que utilizava em algumas visitas, o contato com os empobrecidos, né, lá mesmo em Roma. Então isso foi dando ao Santo Padre uma simpatia muito grande, né? Essa questão mesmo de lidar com as outras religiões, que não foi algo exclusivo dele, né? São João Paulo II lidava muito com isso também, mas ele abraçou muito a diversidade, né? E isso foi deixando essa imagem querida, né, que gerou toda essa comoção, né, no mundo todo. E o Papa conseguiu, dentro desse seu legado também, fazer um equilíbrio entre tocar em pontos muito controversos, como, por exemplo, casais de segunda união, a questão da homofobia, sem faltar com aquilo que é ponto firme, ponto rígido na doutrina da Igreja, né? Dogma. E isso são coisas mais dogmáticas, em que ele conseguiu transitar nessas áreas mais controversas, mais polêmicas, mas sem sair daquilo que é ponto decidido, ponto imutável, inquestionado na doutrina da Igreja. Então, unir essa realidade do cuidado com o social sem perder a espiritualidade, eu diria que esse ponto de equilíbrio foi um dos pontos mais centrais de benefício que o Santo Padre trouxe, né? Porque nós vivemos num mundo muito polarizado hoje. Então, se você tem uma posição muito radicalizada, você não dialoga, né? Então, essa faceta de Jesus que o Papa trouxe foi muito importante nesse tempo da Igreja, né? Jesus, quando veio também, ele quebrou muitos paradigmas, né? Então, por exemplo, religiosamente era proibido você ter contato com o leproso, né? Então, quando Jesus
tocava, se aproximava, ele quebrava essas barreiras religiosas, trazendo uma compreensão mais profunda, né, da essência da religiosidade, que é o amor. Então, o Papa conseguiu assimilar muito bem isso, né? Isso nos fez um bem muito grande. Das diversas reformas que o Papa realizou durante o seu papado, o que mais marcou o Pádua Costa? Eu diria que o impulso evangelizador, né? Não é propriamente uma reforma, mas é uma visão, né, nova que o Papa trouxe, tirando a igreja das suas estruturas de sacristias, de templos, e empurrando para as periferias, né? Então ele dizia, não adianta, eu prefiro, dizia ele, uma igreja suja e lameada porque foi em busca das pessoas do que fechada em si mesma, né? Ele usava essa expressão, uma igreja em saída. Tanto que a primeira exortação do Papa, né, fala exatamente sobre isso, a alegria do Evangelho. E é um impulso a um novo tempo de evangelização, indo ao encontro das pessoas que estão mais distanciadas da igreja. Perfeito, Hércules. Eu, como sou um apaixonado por etimologias, sumo pontífice. Pontífice é aquele que constrói pontes. Isso. Se eu estiver errado, Não, está certíssimo, né? Você me corrija. O Brasil é o país mais católico do mundo, mas há uma crescente das igrejas protestantes. 30% da população brasileira professa a fé protestante. São evangélicos. Isso. Mas ainda somos o país mais católico do mundo. Como é que o país mais católico do mundo, em sua história, não teve um Papa como seu líder maior, na sua visão, na sua análise? É difícil responder assim, porque não é uma realidade matemática. Então, como eu dizia agora há pouco, a escolha do Papa, ela muitas vezes, na maioria das vezes, é muito surpreendente, né? Muito surpreendente. Historicamente, né, lendo um pouco nesses dias, porque nem sempre foi por conclave, né, a eleição. Foi algo que foi se dando. Ocorreu por aclamação e várias vezes. Muitas vezes, por indicação. Então, tem uma história de um dos papas que foi uma coisa tremendamente surpreendente, né? O Papa Fabiano, né? Estava todo aquele clima, né, para a eleição, para a indicação de quem seria o novo Papa. Ele vendo aquela movimentação lá em Roma, né? Então era por aclamação, o próprio povo de Deus. Então ele foi lá, como muita gente vai, é meio curioso ver aquela movimentação, de repente uma pomba vem e paira sobre a cabeça dele, e o povo se volta para ele e diz, este o novo Papa. Você imagina o susto que ele tomou, e diz que foi um Papa excelente, né? Então são surpresas que fogem, como por exemplo a própria eleição do Papa Francisco. Não era um dos nomes das bolsas de aposta, pelo contrário, né? Quando foi anunciado o cardeal Jorge Bergoglio, a maioria das pessoas se olhava assim, Jorge o quê? Então, o Papa argentino não era cotado, né? Como de repente pode ser que venha um Papa brasileiro, né? Pode ser que o seu anseio, Hércules, agora seja contemplado, né? Mas não existe uma explicação, nesse, como eu dizia, nesse critério mais matemático, né? Então, aquele país tem um maior número de católicos, então ele tem uma representatividade. Não é um critério, não é um processo que passa por isso aí. Agora mesmo, nesse período das congregações que os cardeais estão se reunindo em várias ocasiões, eles procuram conversar sobre a igreja como um todo, né? A própria igreja católica ela é chamada de igreja universal. Nós temos uma denominação religiosa, né? Que todos conhecem como igreja universal, mas a igreja universal originalmente, né, é a igreja católica, né? É um termo que a gente até às vezes não usa tanto porque confunde as pessoas, né? Mas a igreja católica tem esse aspecto de universalidade. A própria palavra católica, você disse que gosta dos termos, né? Das etimologias, né? Então a própria expressão católica fala dessa universalidade. Então, que é muito maior do que o Brasil, né? Então são muitas realidades. O próprio Papa Francisco trouxe essa novidade também. Ele foi em regiões que nenhum Papa tinha ido ainda, né? Foi visitar regiões assim que não tinham tido essa experiência, e lá tem expressão da Igreja Católica. Então é olhando para esse todo, né, que por mais que o Brasil seja grande, é bem maior do que o Brasil, que Deus suscita um sucessor de Pedro. Antes de voltar a palavra para o Emanuel, o Papa, durante
seu papado, canonizou a primeira santa brasileira, irmã dos pobres, irmã da Bahia. Beatificou a menina benigna, aquela que Nossa cearense, aquela querida. que sofreu para proteger a sua virgindade até os últimos momentos de vida. Isso. Aqui em Santana do Cariri, salvo engano. E abriu o processo de beatificação do Padre Cícero. Por que o Padre Cícero, que é conhecido como o santo popular, a personalidade do século, que imbróglio envolve esse processo? Ele foi colocar a hóstia na boca da beata e se transformou em sangue, como você bem sabe. O que impediu até agora dele de se tornar santo, o Padre Cícero? Eu acredito que esse processo já avançou bastante agora com o Papa Francisco, né? Então houve muita controvérsia em torno do nosso querido Padre Cícero, de ordem política. Houve, digamos assim, desencontros nos processos que, a nível da igreja, foram implementados lá, algumas dificuldades, mal entendidos, um pouco de manipulação. Então, é realmente algo bem dramático. Mas quando Dom Fernando Panico, né, o bispo na época, abraçou a causa, né, foi até Santa Sé, até Roma, levar essa defesa, né, para trazer de volta a figura de uma forma mais legítima do Padre Cícero, eu acredito que esse processo está bem avançado. E aí passa... O mais importante era a sua reintegração, ser readmitido assim, dentro dessa eclesialidade, dessa realidade de igreja, né? Porque é como se ele tivesse sido afastado, né? Então, uma vez ele tendo sido readmitido, aí vai seguindo os processos de verificação dos milagres, né? Além dos milagres, a igreja é muito criteriosa para uma canonização. Ela faz um estudo minucioso da vida daquele cidadão, daquela cidadã. Tem 2 milagres comprovados. Os 2 milagres, mas é isso que eu quero destacar. Não são só os milagres, né? A verificação da história ela é muito rigorosa. Por quê? Porque você imagina a igreja proclamar um homem ou uma mulher santo e depois se descobre algum tipo de situação de escândalo. Entende? Então você pode imaginar, por exemplo, esse jovem muito querido, né, italiano, que seria canonizado no domingo, agora dia 27, né, não foi porque o Papa morreu, né? Sim. Mas foi beatificado pelo Papa Francisco, Carlo Acutis, menininho, 15 anos, né? Vida simples, mas toda voltada para Deus, de ir à missa todos os dias, rezar o terço, depois se descobriu o contato que ele tinha com os empobrecidos, etc. E, aos 15 anos de idade, descobre uma leucemia fulminante. Em 3 dias, o menino morre, né? E ali no hospital tem atos heróicos, né? No sentido de não reclamar, de ter pessoas dividindo a enfermaria com ele. E ao se dirigirem para ele, ele diz, não, pode cuidar deles, eu acho que eles estão sofrendo mais do que eu, embora estivesse passando por dores tremendas, de oferecer aquele sofrimento, né, pela juventude, pelo Santo Padre. E esse menino é reconhecido como santo. Mas para a igreja chegar nisso aí, você imagina que foi feita verificação dos computadores, né, de tudo que tinha. Por quê? Mas que é isso? Por que vai que um jovem desse é proclamado santo e vão mexer lá no computador do menino, está lá um site pornográfico? Não encontraram... Vai lá no IP. Isso, não encontraram, Emanuel e Hércules, nada que pudesse macular a história dele. E isso são feitas entrevistas, investigações, houve-se uma série de depoimentos. Então é um processo muito criterioso, né? E aí tem os 2 milagres também. Mas eu acredito que tanto essa verificação ela não vai encontrar nada que possa macular a imagem do Padre Cícero, né? Esse grande homem de Deus, como uma vez comprovado esses 2 milagres, aí um milagre comprovado ele é incontestável, né? A medicina é toda uma verificação científica, para ser milagre tem que ser algo realmente extraordinário. Então acho que é questão de tempo. Se Deus quiser, o próximo Papa
vai nos dar essa alegria, né, da gente chamar Padre Cícero de santo, Ele que já foi que já é reconhecido pelo povo. Ele que já foi prefeito de Juazeiro, já foi vice-governador do estado do Ceará e deputado, mas não assumiu. Olha aí, tá vendo? Vai ser agora reconhecido de santo, se Deus quiser. Mas não é. Vamos lá, Pádua. O Papa Francisco ele teve diversas relações com temas sociais, com temas controversos também, e que deixou internamente para alguma ala, até mesmo da Igreja Católica, alguma chateação, podemos dizer assim, do tipo, Sim. pelos seus atos. E aí, como o Papa ele tentou contornar essas situações durante o seu papado? Então, o Papa Francisco, ele sofreu muito pela sua espontaneidade, né, que é muito próprio do povo latino. Então, as pessoas em geral, principalmente na Europa, em outras realidades, tiveram essa dificuldade no primeiro momento por esse jeito informal que é próprio nosso, né? Você imagina o Papa é eleito e está lá toda aquela solenidade tremenda, o Papa chega e diz: boa noite. Isso é nosso. Isso é nosso, né? Esse tipo de saudação, né? Depois desejar como ele todo domingo dizer, bom almoço, né? Então quebra um pouco aquela rigidez, né? Ele é muito espirituoso. Muito espirituoso, mas que é uma coisa muito própria nossa, né? Os latino-americanos nós somos assim, um povo quente. O pessoal da Europa é mais frio, então já começa daí. E o Papa, nessa sua espontaneidade, ele falava, às vezes, de assuntos muito polêmicos, assim, numa entrevista, né? Como, por exemplo, está no avião e alguém pergunta sobre essa questão de homossexualidade, né? E o Papa diz, quem sou eu para julgar alguém assim que diz que acredita em Jesus? Então, ele dizia algumas coisas que acabavam sendo perigosas, para dizer assim, sem nenhuma maldade, sem nenhuma inverdade, mas que dependendo do assunto, aí você sabe, conhece a imprensa com todo respeito, mas tem imprensa e imprensa. Então, o pessoal usa, às vezes, aquilo para polemizar, para virar notícia, né? Para gerar clique. Então, ele... Existem bons e ruins profissionais em todas as áreas. Todas as áreas, né? E tem assim, tem outra realidade que sempre me chama a atenção. Existe um anseio, né? Do povo em geral, de muitas vezes legitimar coisas que a igreja define a partir da fé, a partir da palavra, como ilegítimas. Então é algo meio que antagônico, não é? Ao mesmo tempo, a igreja, para esse grupo, não é? Não tem valor, não tem importância, não tem credibilidade, mas se quer ouvir da igreja uma aprovação para algo que é vivido de uma forma inadequada, segundo os parâmetros da igreja, dá dando para entender? Então, em cima disso, se fez muito barulho para tentar tornar a verdade coisas que o Papa não tinha dito exatamente assim. É como se as palavras fossem tiradas do contexto, né, e elevadas num nível diferente do que ele tinha feito. E isso, dentro da igreja, causou algum desconforto por conta desse barulho, né, dessas confusões que se tinham, né? Por exemplo, o Papa aprovou uma espécie de benção para pessoas do mesmo sexo que vivessem uma união. Então, o Papa aprovou o casamento homossexual. Não! O Papa disse que se duas pessoas chegassem e pedissem uma bênção, ela não podia ser negada. Como eu posso chegar para o padre e dizer, abençoe esse copo, padre, por favor, para mim. O padre abençoa o copo, o padre abençoa um carro. Até um animalzinho chega lá, ô, padre, abençoa aqui o meu cachorrinho. Ele vai invocar uma bênção. Você inaugura uma casa e chega lá, e padre, que se fosse a minha casa abençoar, como é que ele não vai abençoar pessoas? Problema. Se essas pessoas estão vivendo uma situação irregular, isso pode ser confundido. Entende? Então, foi nesse âmbito aí que alguns territórios que o Papa pisou e que isso causou muitos problemas, né? Como, por exemplo, os casais de segunda união, né? A pessoa foi casada, se separou e tal. Então, o Papa sempre teve muito cuidado e muito carinho com pessoas que vivem essa realidade, que às vezes foi um desencontro, foi uma coisa que foi mal resolvida realmente, né? Que não era nem para ter acontecido. Então, ele tinha toda uma delicadeza pastoral, que é outra realidade muito nossa,
que Brasil, Argentina, o Papa era um pastor, alguém que lidava muito com o povo, né? E já tem outros setores da igreja que são meio burocráticos, assim, né? Muito formais, muito rigoristas, né? E o Papa comprou essa briga, né? Por uma causa maior. Por muito tempo o casamento era indissolúvel. Sim, mas ainda é. Mas veja como é a questão é. O casamento, para nós, enquanto cristãos e católicos, continua sendo indissolúvel. Não foi? O Papa Francisco não mexeu nisso, né? Por quê? Porque tem coisa que não dá para mexer. Porque já foi definido por Deus. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Não dá, né? É uma cola que o ser humano não consegue dissolver. O que está ligado na terra está ligado, ligado no céu. Então tem realidades que às vezes não, a gente queria que o Papa mudasse isso, viesse um Papa assim, que mudar. Tem coisas que se o Papa muda, ele está mudando a palavra de Deus, né? Jesus não pode mexer numa vírgula do que está aqui, né? Só que a compreensão de como o Papa abordava determinados assuntos causava esse tipo de equívoco. Então, o que é que o Papa, inclusive, não foi uma invenção dele, mas ele promoveu uma celeridade nos processos de nulidade. O que é um processo de nulidade? É um divórcio de um casamento? Não. É o divórcio da Igreja Católica? Não. O que é um processo de nulidade? É um reconhecimento por um tribunal eclesiástico, quer dizer, são advogados da Igreja, né? São pessoas que estudaram direito canônico, em que se verifica que aquele casamento não houve. Não é que ele houve e foi dissolvido. Não, o casamento não houve. Como assim o casamento não houve? Mas tinha festa. Eu fui pro casamento de fulano. Eu estava lá. Houve o casamento, tinha um padre, tinha um noivo, tinha a noiva, tinha os convidados, tinha os padrinhos. Por que é que não houve? Porque se verificou que não houve o consentimento. O quê? Consentimento. O que faz o casamento acontecer não é nem a figura do padre. O padre lhe assiste. No sacramento do matrimônio, estou abrindo esse parênteses para dar um exemplo de polêmicas assim em torno do Santo Padre, injustas, assim, porque não é que ele estava dizendo isso ou aquilo, né? Era mal interpretado e as palavras às vezes eram manipuladas. Então, se um homem e uma mulher não casam livremente, se não há um real consentimento, e como é que a pessoa casa sem consentimento? Às vezes por um desconhecimento. Era muito jovem, não tinha nem noção direito do que estava, não fez uma boa preparação, casou, porque, sei lá, estava lá animado com aquela paixãozinha, ou então foi constrangido, né? Os casamentos arranjados. Casamentos arranjados, né? Isso tinha mais antigamente, né? Engravidou, tem que casar, né? Então, era sob pressão, não era livre, né? Ou então, tem um leque de possibilidades, né? É até bom porque quem está ouvindo, né, pode viver situações assim e às vezes está num drama e que isso tem lugar na igreja para se resolver. Uma pessoa que casa com alguém desconhecendo uma informação muito importante para ela, né? Digamos que uma mulher, o sonho dela sempre foi ter filhos. Namorou por vários anos com o proposto como esposo. Sempre falou isso. Meu amor, meu sonho é a gente casar, ter muitos filhos. Detalhe, o homem era estéril, consciente disso. E para não perder o casamento, nunca revelou essa informação. Esse é um casamento nulo. No momento em que ela toma consciência disso, ela foi enganada. Havia um elemento muito determinante para ela. Então, ela não houve um consentimento real. E aí, por aí vai. Então, nesses casos, o Papa decretou que as dioceses agilizassem esses processos. Porque antes, quando se falava nisso, às vezes se levava anos e anos nessa peleja para um casal conseguir a nulidade do casamento. Com o Papa Francisco, ele deu uma acelerada grande para que as pessoas saíssem desse drama de casamentos que na realidade não aconteceram. É um pouco esse o cenário onde o Papa foi tocando e criando algumas dificuldades, entre outras, mas assim, sempre com a reta intenção, sempre sem se desviar do que era ideal, mas pelo seu jeito, né, pela sua forma de expressão, às vezes era mal interpretado, dentro e fora da igreja. E ele sempre foi muito espirituoso, brincalhão em algumas situações, mas também muito sério em outras. Uma frase bastante conhecida e impactante que ele falou que é melhor ser ateu do que um católico hipócrita. Então,
Entende? Então são coisas impactantes, mas que têm um fundo de verdade, né? Então, para falar assim, não adianta você dizer que é um católico sem, na realidade, ser. Uma atitude de hipocrisia. Tem muitas pessoas que falam assim, padre, olha, eu sou católico não praticante, e aí? Pois é, não funciona isso, né? Não existe esse perfil de católico, né? Ou você é católico ou você não é. Não tem, eu sou católico não praticante, né? Porque o que caracteriza uma religiosidade é exatamente a prática, né? É a prática. Então, se você não vivencia aquela religião, se você não pratica, você não pode se dizer parte dela, né? São situações assim, uma frase desse tipo, tá certo. Se tem um público que o próprio Jesus bateu assim com dureza, mesmo sendo manso e humilde de coração, eram os fariseus, que ele chamava de hipócritas, sepulcros caiados, né? Então, branquinhos por fora e podres por dentro. Então, quer dizer, é pesado. Então, quando o Papa usava expressões assim, mexia, né? Vamos falar aqui qual é o cenário que o próximo Papa que for eleito vai encontrar. Qual é esse cenário? Está dentro desse desafio de polarização. A igreja não está fora do que hoje a gente vê no mundo. Qualquer realidade hoje, no campo da política, no campo da economia, há sempre uma rachadura muito grande. A gente vive lidando com extremismos. E na igreja isso também não é diferente. Você tem tendências, né, muito conservadoras, né, que tendem assim, a uma vivência da igreja de anos e anos e séculos atrás. Né? Você percebe hoje nos próprios jovens, né, jovens voltando a querer usar um véu, né, na igreja, no seu vestuário, e ao mesmo tempo uma ala da igreja, digamos assim, que vai numa direção mais dos tempos atuais, né? E que tem um tipo de espiritualidade diferente dessa mais, digamos, antiga. Então, existem essas tendências hoje também, essas tensões dentro da igreja, e o Papa tem que saber lidar com isso, né? Porque a igreja não pode se quebrar. Então, é o desafio de unir essas realidades diversas. O Papa Francisco transitava bem, mesmo comprando brigas, né, dentro dessas realidades distintas da igreja, e o próximo Papa tem que continuar esse processo de uma unificação cada vez maior. Inclusive, esse é um dos papéis centrais do Papa, é ser esse ponto de unidade, porque não se pode pensar que todos os padres pensam igual, que todos os bispos, que todos os cardeais têm o mesmo pensamento. Porque existem interpretações, posturas diferentes. O que faz com que a igreja não se quebre em várias igrejas é o Papa. Essa figura do Papa, né, é um sinal de unidade, né, naquele magistério. O que muitas vezes não acontece em outras denominações religiosas, né? Você vê uma igreja, às vezes, diante de uma situação de tensão, já viram a outra denominação, que já viram a outra denominação. Ramificações. Isso na igreja católica não existe. E isso se deve muito à figura do Papa. É, né? Uma sabedoria deixada pelo próprio Jesus. Né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus sabia no que é que a gente era capaz de fazer, né? De se quebrar, de se dividir. Né? Isso já veio ali no primeiro grupo de apóstolos, já havia, né? Essa tensão, essa divisão entre eles, né? E completa. O que é que vocês estão discutindo? Não, estava aqui querendo saber quem é que era maior entre nós aqui, né? Mas vocês estavam falando sobre isso. Tanto que eu já ensinei vocês estão discutindo sobre esse tipo de coisa. O maior é o que serve. Traz uma criança aqui para frente. Então, Jesus já tinha essa dificuldade. Depois, os apóstolos começam, quem é? Eu sou de Pedro, né? Eu sou de Paulo. Nós temos, desde o pecado original, essa tendência à divisão. Tem essa doença dentro da gente desde que o pecado se instaurou lá no paraíso. Então, uma figura de unidade é muito importante. Né? Então, precisa que o próximo Papa desempenhe bem esse papel, porque tem muita coisa rachada.
Porque Deus é uma figura única. Isso, nosso Deus é um único Deus, né? Inclusive, embora seja 3 pessoas. Sim. Embora seja triuno. 3, um só. Então, veja, a unidade, ela é algo fundamental. Então, o próximo Papa tem que vir assim. Por isso que muitas vezes nessas especulações, né, se fala, tem que ser um Papa muito diplomático, né? Porque consiga, inclusive, unir essas tensões dentro da igreja, né? O Joseph Ratzinger, que é o Papa Emérito Bento XVI, inclusive um dos maiores teólogos da Igreja Católica, ele tinha uma postura mais dura, né, no Isso, Papa? exatamente. Mais intransigente. Isso, era muito firme, né? Mas veja, Hércules, é por isso que eu digo, em cada tempo, então, foi preciso o mandato de Bento XVI naquela época, porque se vivia muito um relativismo, que inclusive é algo que ele bateu muito forte, né? No mundo, isso acaba penetrando na igreja, porque a gente não vive dentro de uma cúpula, né? Então as pessoas da igreja, nós somos igreja, somos influenciados, né? Pelo mundo. Então, quando Bento XVI veio, havia, não é que deixou de haver, mas havia muito forte essa questão do relativismo. E o que é que o relativismo diz? Como o próprio nome sugere, de novo a etimologia, tudo é relativo. Então, determinado assunto, não, depende. Assim, depende muito. Assim. Por exemplo, depende do meu ponto de vista, tá entendendo? Eu acho isso assim, tudo bem que você acha assim, mas isso é muito relativo. E não é, tem coisas que não são relativas. O sol é sol, a lua é lua. Eu não posso olhar para o sol e dizer, não, assim, na minha compreensão, o sol é lua. Aí o outro, não, mas tipo assim, eu olho para a lua e eu acho que ela é o sol, entendeu? Assim, eu tenho minha opinião, entende? Então, esse é o mundo que a gente está. Não é verdade? Então alguém chega e diz assim, não, por exemplo, essa questão do aborto, eu acho muito relativo isso aí. Não, porque a mulher é dona do seu corpo, tá entendendo? Então, tudo bem, qual é o problema matar o feto? Assim, não, detalhe, né? Porque é muito relativo, ainda é apenas um pequeno conjunto de células e tal. Opa, então Bento XVI vinha combatendo isso. Pesado, vinha com os 2 pés em cima, entendeu? Opa, isso aqui não. Então, muito firme na doutrina para colocar as coisas no seu lugar, né? E aí depois vem o Papa Francisco, né, que já sem perder essa firmeza, mas já trabalhando muito o diálogo, né? Vamos ver quem virá agora. E eu, sem querer voltar a Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, o que levou ele, um dos únicos papas, a desistir do seu papado em 6 séculos? É muito sério, né? Então, existem muitas versões, né? Teorias conspiratórias. Existem muitas versões, né? Uma delas diz que o Papa viu que já estava muito desgastado dentro dessas tensões, às vezes até dentro da própria igreja, né? Pela idade, então teve o bom senso de se recolher e deixar que Deus suscitasse um outro Papa que conseguisse transitar melhor no meio daquele campo de tensões, né? E foi uma atitude corajosa, né, do Papa, e inclusive muito edificante, né, para mostrar também que nós temos que ter a humildade de reconhecer um determinado ponto de limitação e que alguém pode cumprir melhor aquele papel que, no momento, por uma questão física, psicológica, etc., eu não estou em condição de cumprir, né? Que divergiu agora do Papa Francisco, né? Isso. O Papa Francisco foi até o final da sua vida. Mas veja, eu até falava sobre isso com a minha esposa. Houve uma sabedoria do Papa Francisco, assim. Por quê? Porque vendo, né, por um bom senso, a proximidade da sua morte, ele viu que seria mais... Isso é a minha interpretação, sim, né? Não conversei com ele sobre isso, não. Só quando a gente chegar lá, quando eu encontrar, me diga aqui, mas será que é isso mesmo? Não mandou um WhatsApp? Não, mandei um WhatsApp para mim, não. Mas, assim, existe uma certa lógica que me leva a essa conclusão. O Papa viu que estava na proximidade da sua morte. Então, não teria por que ele fazer algo extraordinário como o Papa Bento XVI fez. Veja que depois da renúncia, quantos anos ainda o Papa Bento XVI viveu? Então, havia uma limitação que o levou a tomar essa decisão, mesmo com uma sobrevida ainda longa. Agora, imagina a confusão, por exemplo, se o Papa Francisco tivesse feito algo parecido, e é que a sua saúde era muito frágil ainda, enquanto Bento XVI ainda era vivo. Essa é uma confusão. Vai ter 3 papas agora? Já foi assim, algo muito inusitado você ter um Papa emérito e um outro Papa reinante. Agora vai ter 2, né?
Então, eu acredito que a lógica do Papa foi... Tanto que muita gente dizia assim, quando o Papa Bento XVI morreu, o Papa Francisco renuncia, né? Mas aí é onde eu acho que ele, nas conversas com Deus e olhando para a sua limitação, ele diz, não, eu estou chegando no final da reta, vou terminar para a coisa acontecer como deve acontecer. Já houve recentemente uma renúncia. Isso com certeza causaria um desgaste. O que foi edificante feito pelo Papa Bento XVI, se fosse reproduzido agora pelo Papa Francisco, ia se tornando quase que algo ordinário e costumeiro e que ia causar, né, uma sensação até uma indicação. Olha, o caminho agora é esse, né? Você renuncia. Então, a atitude certa no momento certo, né? Então, acredito que por isso ele aguentou até o final. Aquela aparição no domingo de Páscoa como se fosse uma despedida. Despedida, né? E ao mesmo tempo um gesto iluminador, né? Iluminador. Dizer assim, eu vou usar o que eu tenho de resto de fôlego aqui, né? Então, quer dizer, veja que exemplo, né? Quer dizer, até no último instante ali, nos últimos momentos de vida, você dá uma lição, né? Porque ele tinha todo o direito de dizer, eu vou ficar no meu canto aqui, eu não tenho que ir. Às vezes, você teve um dia um pouquinho mais difícil, aí, não, acho que eu não vou para a missa hoje, não, acho que eu não vou para o culto hoje, não. Acho que eu não vou trabalhar hoje, não, né? Vou dar uma ligadinha aqui, vou dar uma desculpa, né? Para citar. E aí alguém, digamos assim, no limite do limite, dá esse testemunho. E também o testemunho de se expor, né? Porque às vezes a gente isso nas redes sociais é muito comum, a gente só procura mostrar o nosso melhor lado, né? Até o ângulo a gente se preocupa, pega aqui que esse ângulo é melhor, né? E aí o Papa vai, né? Ali, acabado, né? Todas as suas limitações. Limitações se expõem. E não só ali ele estava arrumadinho, né? Mas lembra aquela imagem recente também? Ele de calça preta, com as cânulazinhas aqui no nariz, né? Um velhinho, sem nada de nobre, né? Não tinha nada de ali ostentando. Estava ali numa cadeira de rodas, atravessando ali a basílica, né? Uma imagem que chocou muita gente também, né? Sem os paramentos e tudo, mas para mostrar a sua fragilidade, a sua humanidade, sem ter um pudor, né? Sem ter aquele orgulho próprio, né? Eu não quero me mostrar fraco, né? Nada ostentatório. Isso, né? Até a questão do caixão, que o Papa é sepultado em 3 caixões. Sim. O de chumbo, enfim, são 3 caixões. Ele quis um caixão simples de madeira que fosse sepultado no chão e a sua lápide só com o nome Francisco. Só com o nome. Isso, exatamente. Ele trouxe muito o que o próprio nome que ele escolheu indicou. São Francisco ele trouxe essa mensagem também para a igreja. A igreja vivia um tempo assim de muita ostentação, né? E ele veio com essa profecia, para dizer assim, essa mensagem sem negar a igreja. Essa foi a grande diferença entre Francisco e Lutero, né? Porque você pode tornar algo melhor sem negar aquela realidade, né? Sem anular, sem sair daquela realidade, né? Para vocês tornarem o sistema maior de comunicação melhor, vocês não precisam criar um outro sistema de comunicação. Vocês podem, pelo exemplo, né, pela palavra, tornar aquela realidade onde você está melhor, né? Então foi o que São Francisco fez, o jovem Francisco de Assis, né? E o Papa, quando escolhe o nome Francisco, ele está dando um recado, ele está dizendo, eu vou fazer esse esquema dele aqui, né? Eu vou trazer a igreja para essa realidade mais essencial, que não pode... Porque, inclusive, hoje, como eu disse, são tendências. Às vezes você tem hoje um menino que está entrando no seminário, você pensa que ele já é padre, ele usa uma roupa toda empacotada e tal, assim, e depois se preocupa de ordenado usar muitos paramentos, como se isso fosse o mais importante. E aí quando você vai olhar, o menino não reza, ou não tem uma vida reta, santa, mas assim, o que está por fora, aquilo ali parece o máximo. Então o Papa quis dizer, olha, não é isso o mais importante. Isso tem o seu valor, se isso expressa, não é? A majestade de Deus, a grandeza de Deus, etc. Mas não é o mais importante. O mais importante é a simplicidade, né? É a pobreza de coração. A igreja pobre para os pobres. Isso. É importante
construir pontes, não muros. Não muros, né? Porque é isso, olha, veja, Mateus 25, Jesus faz o checklist, o que é que você vai para entrar para o céu? Então, no checklist, o que é que está lá? Eu estava com fome, me deste comer, eu estava com sede, me deste beber. Tá? Tem toda essa realidade. Eu estava preso, você foi me visitar, eu estava doente, você foi me visitar, né? Isso é o que determina. Agora, claro, para você conseguir fazer isso, você precisa estar abastecido da graça. Aí por isso que a oração é importante. O Papa rezava. Nesses dias eu comentava também na comunidade. Você viu o Papa Francisco brincalhão, você viu o Papa Francisco, né, sorridente, né, descontraído, etc. Mas quando você viu o Papa celebrando, veja os vídeos aí do Papa celebrando a missa. Com penetração, a seriedade, né, contido, atento. Né? Então, é essa realidade de espiritualidade que leva você, de um modo especial, aos pobres, né? Vamos falar do período de conclave, né? E aí, como se dá o conclave? Explica assim didaticamente para o nosso público como é todo esse período para a escolha do novo Papa. Então, o Papa, no decorrer do seu mandato, ele vai escolhendo homens, né, bispos, na sua maioria, de extrema confiança, né? Que ele entende que podem ser comparados com pontos cardeais, que dão norte, né? Que são sinais seguros daquilo que ele compreende a partir da palavra de Deus como uma condução para a igreja. Então ele vai elegendo esses homens, vai nomeando, vai conferindo a eles esse título de cardeal, né? Como se fossem referências por excelência, ali reconhecidas pelo Papa. Deixa eu entender, quem escolhe os cardeais são o Papa. É o Papa. É o Papa. Tanto que nós temos nesse colégio cardinalício um número de cardeais, na maioria que foram indicados pelo Papa Francisco, mas ainda tem entre eles nomeados pelo Papa São João Paulo II, pelo Bento XVI. Né? Claro que pelo passar do tempo, esses cardeais vão morrendo, e a maioria, né, pela própria lógica do tempo, foram nomeados pelo Papa Francisco. Mas quem escolhe o cardeal é o Papa, certo? Muito bem. Então, esses cardeais, eles têm essa função de referência. Também eles ocupam cargos dentro da igreja, né, designados pelo Papa. Alguns lá em Roma, outros nos países, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o cardeal Orani, né? Então, eles têm, digamos assim, esses cargos de confiança designados pelo Santo Padre. Em algumas ocasiões, eles são chamados para o que a gente chama de consistório, né? Eles se reúnem para discutir um determinado assunto. Porém, uma das principais funções dos cardeais é eleger o Papa quando o Papa morre ou renuncia, né? Que é muito raro. Então, quando o Papa morre, já começa a funcionar esse colégio cardinalício. Para quê? Porque a igreja não pode ficar solta, sem cabeça. Né? Não se podem tomar decisões mais sérias, no sentido assim, de mudar alguma coisa dentro do rumo da igreja. Mas, por exemplo, desde as coisas mais óbvias. Que dia vai ser o sepultamento? Quem vai decidir isso aí? São os cardeais. Né? Então, essas decisões desse processo até a eleição do próximo Papa, passam pelos cardeais. Né? O carmelengo é uma das funções, é o que fica responsável pelos bens materiais da igreja, enquanto o Papa não está à frente. Né? O que a gente chama de sé vacante, é uma cadeira vazia. Né? A sé é tipo sédia, é uma cadeira vazia. Né? A cadeira está vazia, a cadeira do Papa está vazia, né? Quando ele morre. Então, os cardeais fazem esse papel de organizar esse processo que já tem um documento da igreja que foi sendo reformulado. Bento XVI reformulou, depois São João Paulo II, depois Bento XVI reformulou, dizendo, a igreja é muito organizada, assim, detalhadamente como esse processo vai acontecer. Então, eles gerenciam isso. Marcam o sepultamento, marcam o conclave, que deve acontecer de 10 a 15 dias depois da morte do Papa. Depois que o Papa é sepultado, é decretado um tempo que chama-se Novem Dialis. São 9 dias de luto, né, em memória ao Papa, rezando pelo Papa, e aí vem o conclave, que no caso foi marcado para o dia 7. Até acontecer o conclave,
A palavra conclave quer dizer conchave. Não é com chave político, não, né? Não é com chave. É com a chave, é trancado, né? Trancado ali. Eles têm que ficar trancados. Inclusive, o motivo de terem organizado, né, claro, já faz muito tempo, detalhadamente o conclave é porque antes não tinha esse detalhamento nas votações, não tinha esse fechamento, então tinha muitas influências. Então teve um tempo em que passaram, se não me engano, 30 dias e não saiu o Papa, né? Então trancaram eles lá. Vocês só vão comer quando eleger o Papa, né? Vão ficar isolados aí até eleger o Papa, né? Então não dá certo isso não. Vão ter que organizar como é que funciona. Então como é que funciona? Só votam aqueles que tiverem até 80 anos. Esse é um dos critérios, né? Então os cardeais com mais de 80 anos podem participar, podem opinar, podem, né, fazer reflexões, mas não podem votar, né? E nem serem eleitos. Até chegar o dia do conclave, eles têm várias reuniões entre eles. Ainda estão circulando, né? Não estão isolados. Eles se reúnem, falam sobre a igreja, eles se conhecem, porque, olha, só os votantes são 135, mas eles não vivem se encontrando, né? Às vezes até você tem uma empresa que tem várias filiais, nem todo mundo se conhece, né? Sim. Quando tem uma confraternizada, trabalhando, que xadá, eu nunca, né? Imagina os cardeais estão espalhados pelo mundo, né? Então, eles vão se conhecer até para poder indicar, né? Porque não é mágica, não é que vai vir assim, igual do Papa Fabiano, né? Uma pombazinha do céu e vai parar em cima de um, né? Então, passa por essa realidade humana mesmo, de conversar, de se conhecer, de falar sobre, como você perguntava, nesses tempos a igreja, que tipo de Papa deve ser. Então, tem essas várias congregações que chamam. Mas chegando o dia 7, aí eles participam de uma celebração, né? Tudo isso vai ser transmitido ainda, né? Essa celebração, como se fosse uma missa, rezando, pedindo a luz de Deus para a eleição do Papa. Depois dessa missa, aí eles vão em procissão para a Capela Sistina, né? que é o local onde acontece a votação. Fica no Vaticano. Fica lá no Vaticano. E aí eles vão ficar, existe uma conexão, né? Do local onde eles vão dormir para a Capela Sistina, né? Mas uma vez eles entrando nesse processo, eles ficam totalmente isolados. Quando vai começar o conclave, né? Então é dito uma palavra e a partir dali tem um total isolamento. A gente acha complicado imaginar isso agora nesses tempos, né? Porque a gente vive conectado, né? Mas é inclusive feita toda uma verificação, não pode ter nenhum dispositivo eletrônico, até as janelas dos quartos deles são vedadas. E por que essa coisa toda? Para que não haja influência externa na eleição, porque existem interesses políticos, interesses econômicos, né? O Papa tem uma influência grande, né? Basta imaginar que todo mundo não fala de outra coisa, né? Ele não é só um líder eclesiástico e também um chefe de Estado. Chefe de Estado, né? Então, tem coisas, né? Você imaginar a influência do Papa João Paulo II na queda do Muro de Berlim. Então, é muito sério, né? E aí eles vivem esse isolamento. E começa a votação. São 2 votações por turno, 2 de manhã e 2 à tarde. Para eleger um Papa tem que ter pelo menos 2/3 dos votos dos cardeais. Eles recebem por isso, um papelzinho, escreve lá, fazem um juramento na hora que vão colocar no local o voto, né? Diante da imagem, lá na Capela Sistina tem muito lindo lá e tem uma imagem de Jesus juiz, né? Como fosse no juízo final. E aí ele faz um juramento diante daquela imagem e coloca o seu voto lá. É feita a computação dos votos, os outros cardeais podem ir anotando, vendo lá. Não teve 2/3 dos votos, faz uma segunda votação. Não conseguiu, vamos para de tarde, do mesmo jeito. No início da tarde, não teve resultado, vai para a segunda votação da tarde. Sempre no final da segunda votação, os votos são queimados, né? No final de cada votação, os votos são queimados e aí sai a fumacinha, a famosa fumaça preta ou fumaça branca, né? Hoje se coloca um produto, se não se elegeu, é a preta, né? Se sai a fumaça branca, significa que o nome foi eleito, né? Uma vez eleito, ele é consultado. Você aceita ser o novo Papa? E aí ele pode dizer que sim, pode dizer que não, né? Eu não sabia dessa parte. Era perguntado. Perguntado, você aceita, né? Não. Dizem que o Papa Francisco disse aceito com sofrimento, né?
Porque é interessante, veja, o Jorge Bergoglio, ele foi na obediência, mas imagina, ele estava no fim de carreira. Já viveu a vida quase toda com um pulmão só. Já estava, a gente não usa o termo aposentado, mas já era assim, quase emérito, né? Então teve como, né? O Bento XVI renunciou, mas eu tenho que ir lá para Roma, mas eu tenho que ir, né? Eu sou cardeal, tenho que ir lá, mas jamais imaginou que ia sair de lá papa, entendeu? Então tem essas coisas, né? Nem ele, nem ninguém tinha aquela compreensão, não era mesmo um dos favoritos. Então ele é consultado. Se ele aceitar, ele diz qual o nome que ele vai. É ele quem escolhe o nome. Sim, aceito. Qual será o seu nome? Né? Porque também foi algo que não foi desde o início, não, né? Assim, teve uma indicação, né? Era Simão, Jesus vai chamar Pedro, né? Mas o início, os papas não mudavam o nome. Teve um que o nome dele era Mercúrio. Aí eles acharam que isso ia dar confusão com o paganismo, né? O nome Mercúrio e tal. Então daí ele mudou o nome e isso passou a ter essa referência bíblica até, né? Abrão, vai chamar Abraão, né? Sim. Simão, vai chamar Pedro. Saulo, Paulo. Paulo, né? Então aí passou a mudar de nome. E aí, lógico, ele escolhe um nome que tem, assim, uma relação com aquilo que no coração ele acha que é a mensagem dele para a igreja. E Pedro tinha 3 nomes, Pedro, Simão e Cefas. Isso, então veja. Aí acontece, aceito, o nome é esse, aí ele vai, começa sugestivo, vai para uma sala chamada Sala das Lágrimas. E lá tem 3 uniformes de papa diferentes, pequeno, porque ninguém sabe como é que vai medir, então, e não pode dizer assim, olha, escolhemos aqui, amanhã a gente vai mandar fazer a roupa dele, para as medidas, amanhã ele aparece lá, é tudo uma coisa atrás da outra. Elegeu, aceita, vai lá, já se veste e vem aquela cena, né, emblemática que todo mundo conhece. Então eles fazem já em 3 tamanhos, pequeno, médio, grande, depois dá uma ajustadinha, né? Mas aí se for um papa baixinho, tal, se for um papa grandão, né? Mais gordinho, gente, eu fiquei impressionado, porque tem coisa que não cai a ficha, né? Vocês sabem com quantos anos o Papa João Paulo II foi eleito? Por isso que foi um mandato tão longo? 58 anos, Hércules. Tipo assim, com a minha idade, eu fico imaginando, é humilhante isso aqui para mim, imaginar que praticamente, eu tenho 57, né? Não tem quem diga, mas eu tenho 57. E aí o que acontece? Assim, com carinha de 40. É um tipo assim, o cara foi Papa, São João Paulo II, por isso que foi um mandato tão longo, né? Salvo engano, 28 anos. Pois é, né? Então, quer dizer, São João Paulo II era um galã, né? Alto, né? Era atleta, né? Carol Wojtyla. Carol Wojtyla. Sofreu atentado, mas... Pois é. Então, aceito, nome, se veste, e aí aparece lá na sacada, né, um cardeal mais idoso anuncia, né, habemos papam, né, temos papa, né, aí a praça estoura, o mundo todo vibra, né, e aí ele diz em latim o nome dele, do cardeal, e depois é anunciado o nome como papa, né, que ele vai ter. E ele vai lá e dá aquela bênção universal. Em resumo, é isso, né? E aí, existem muitas apostas, né? Brasileiro tem vez? Tem, foi cardeal, tem 80 anos, pode ser. Como eu dizia, não existe, assim, na prática, critério de exclusão, né? Existem surpresas, né? O próprio São João Paulo II, né? O bispo polonês, não se tinha essa expectativa, né? Eu acho que o Ratzinger foi, né, o Bento XVI, um nome assim mais ou menos esperado, porque europeu, né? Em todo o período, né, de São João Paulo II, ele era uma figura muito sempre presente, né? Como tem o cardeal Parolin, por exemplo, que estamos falando agora, né, que é uma segunda pessoa do Papa ali na Santa Sé. Então são nomes que você supõe, né? Mas tem as surpresas, como a gente viu aí do Papa Francisco, né? Então, teoricamente, pode ser um Papa brasileiro, né? Nessa mesa tem um africano, nós temos também um filipense, né? Filipense que chama? Filipino, desculpa. Sim, filipense, confundi agora. Tem um livro na Bíblia que é filipense. São os Foi isso que eu carta aos filipenses. Então, mas tudo é possível nesse sentido, assim, né? Dentro desse perfil de idade, sendo cardeal, estando lá, se Deus quiser, pode ser um cardeal brasileiro, né? Eleito como Papa. Mas, assim, o que é importante, né?
Eu acho que a gente talvez está já mais perto, né, do que longe, como se diz, terminar. E eu queria deixar essa reflexão assim, né? Tenho pensado nisso também, né? Por que será que é uma temática tão interessante e a ponto de todos os jornais, né? O mundo todo está voltado, né? Os olhos do mundo estão voltados, né? Para o Vaticano, né? Então, eu sei que jornalismo busca, né? Se acontecer um terremoto, aquilo ali vai passar muito tempo só falando, né? Tem que procurar coisas que chamam a atenção. Mas eu consigo fazer e entendo que existe uma realidade espiritual, né? Nem totalmente percebida, ou quase não percebida, ou até ignorada por muitos meios de comunicação, mas que é importante te ressaltar, e eu queria deixar aqui no ar essa reflexão. O que acontece? Nós éramos uma realidade só quando Deus nos criou, né? Crescer e multiplicai-vos. Essa era a humanidade una, criada à imagem e semelhança de Deus, sem divisão. Quando o pecado entra, ele entra quebrando tudo isso, né? Chega mesmo ao ponto da divisão das línguas, quando os homens se reúnem e dizem, nós vamos fazer com as nossas mãos algo para chegar às alturas, e aí Deus confunde as línguas. Então essas divisões foram surgindo, e aí vem a compreensão errada, né? De Deus, vários deuses, as idolatrias. Então, e contendo isso, Deus começa um movimento para ter um único povo. E aí elege Abraão, e aí você tem um povo de Deus, até que chega, né, na culminância, porque embora a nossa direção aqui, Marquinhos, a gente podia ir até meia-noite, né, conversando, mas tem um tempo, né, para depois editar aqui tudinho. O convidado tem outras responsabilidades depois. Tem um pessoal ali me esperando, lá. Mas para dizer, aí chega então, para gerar realmente um povo, né, numa aliança eterna, o próprio Deus se faz homem, Jesus. E Jesus vem com essa missão de unificar todo o povo para que sejam todos filhos e filhas de Deus. Isso. Agora, Jesus iria cumprir a sua missão, como cumpriu, né? Se torna o nosso Salvador, o nosso Redentor na cruz, ressuscita, mas Jesus deixa a igreja. Ele deixa a igreja para continuar. Agora é a vez de vocês. Ide pelo mundo inteiro, né? Fazei discípulos. Então ele deixa... Pregai o evangelho a toda criatura. Então ele deixa esse mandato, mas deixa a igreja. E nessa igreja ele constitui um sinal visível da sua presença, né? Por isso que um dos títulos do Papa é Vigário de Cristo, né? Então, entre os apóstolos, ele escolhe todos, mas entre eles, ele pega inclusive era um meio estabanadozinho, né? Era bipolar. Muito impulsivo, né? Então, ao mesmo tempo, ele diz, eu morrerei por ti, e depois nega 3 vezes, né? Corta a orelha de mal. Meio nós, né? Pedro assim, meio nós, né? Então, ele acredita, mas não andar nas águas, aí vai andar na água, ficou com medo do vento, aí afunda. Então, um pouco como eu, como você, essas instabilidades que a gente tem. Mas, como a graça é quem realiza, então, Jesus escolhe esse estabanadozinho, esse impulsivo, e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja, um dos títulos da igreja é Luz dos Povos. Então, a igreja ela tem uma função muito grande no mundo, de ser um farol. Porque sem esta luz de Deus que passa, né, por aqueles que Deus escolhe, a gente pode cair em tremendos precipícios. Inclusive a profecia de Isaías diz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, né? Porque depois do pecado as trevas entraram no mundo. Então esse é um assunto importante porque tem a ver com a salvação de todos, né? Então não é um líder religioso qualquer. Então talvez no coração até de quem nem acredita em Deus existe uma percepção, né, de que tem alguma importância a eleição desse homem aí. Isso tem alguma coisa a ver comigo, mesmo que eu não acredite, né? Mas talvez lá no seu interior, porque na realidade, mesmo no coração do ateu mais radical, Deus fala lá dentro. É só questão dele escutar, mas Deus está lá falando, chamando. Como nessa hora, quem está ouvindo, quem está vendo no ar, está tendo um chamado de Deus lá no coração também, né? Foi assistir talvez por curiosidade, e está se dando conta, né, de que tem algo mais no ar. Verdade. Perfeito.
Como eu disse, essa sabedoria do Pádua encanta o coração. Bendito seja Deus. Eu estou aqui embasbacado. Bendito seja Deus. Pádua, obrigado, muita gratidão por ter disponibilizado do seu tempo para estar aqui com a gente. Nós sabemos das diversas situações, né, que tem que acolher para a sua vida, e aí você acolheu esse momento com o seu coração aberto para trazer para o nosso público, para trazer para quem acompanha o podcast no ar, tudo que vai acontecer nos próximos momentos aí para a escolha do novo Papa. E também para falar do legado do Papa Francisco. Não, eu só tenho a agradecer, né? A equipe aqui é toda sugestiva, né? Vou pegar aqui a história das etimologias dos nomes do Hércules, né? Eu estou aqui com um nome que expressa força, né? A gente precisa da força. Estou aqui com Deus conosco, né? Emmanuel. Temos aqui o representante do mais jovem entre aqueles seguidores ali, Marcos, né? E ainda tem, pelo menos pela tradição diz, o vô de Jesus, Joaquim. Então, aqui estou muito bem acompanhado com um time seleto. Agradeço de coração, né, a oportunidade de poder falar sobre um assunto tão importante, né? E parabenizar, né, pelo podcast. Continuem firmes, né? Quer colar a gente vê algum recorte também aí do trabalho que vocês fazem, né? Deus os abençoe cada vez mais. E já lhe convido para um próximo momento, você está aqui novamente conosco, para falar sobre a comunidade Mariana Boa Semente. Vamos ver, sim, com muita alegria. E uma curiosidade, Pádua, só nos minutos finais, tira a curiosidade desse ser tão curioso. Se eu souber, eu digo. Por que São Tomás de Aquino era chamado de boi mudo da Sicília? Eita, Jesus. Um dos motivos é pela sua certa obesidade, né? Então, um boi normalmente se supõe, né? Então, ele era meio gordinho, né? Para ser gentil, né? Mas uma tremenda inteligência, né? E que deixou também, assim, uma herança, uma riqueza muito grande, os seus ensinamentos teológicos, né? Muito matemáticos, para dizer assim. É difícil você questionar São Tomás de Aquino, porque ele usa uma metodologia que lhe convence, né, de uma forma muito racional do sobrenatural, né? Então, talvez por isso, né, ele trouxe esse título aí também, assim. Grandioso, portanto, em todos os bons sentidos. É verdade. O Pádua, para além desse líder da comunidade Mariana Boa Semente, também é do conhecimento de todos, que é um dentista formado em odontologia. Exatamente. O multifacetado Pádua Costa. Olha. Muito obrigado por vir nesse momento tão rico, tão pedagógico, tão enriquecedor, nesse espaço tão democrático que é o NUAR. Obrigado, Edson. Obrigado a todos. Deus os abençoe. Amém. E nós encerramos, portanto, mais uma edição do NUAR, o seu podcast. A você que ficou com a gente até o finalzinho, muito obrigado pela sua audiência e companhia. Não deixe de nos acompanhar sempre aonde você puder, no YouTube, no Spotify, por meio da plataforma da Brisa Play, também na Canudos FM 106,7 no canal 180 da Sertão TV. Beijo, abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo NUAR.